Lord of Mysteries, capítulo 101, Pista Inesperada. Rua House, clube de adivinhação. Klein apertou a meia cartola e caminhou pela escada em direção à porta principal. Klein não estava vestido com sua roupa formal habitual. Hoje, ele vestia uma camisa branca e um colete de cor clara, combinado com um fino blusão preto, fazendo-o parecer mais animado do que antes. Este conjunto de roupas era mais adequado para o combate, e custou apenas 1 libra, incluindo a taxa do pequeno bolso costurado no colete. Comparado com o terno que ele comprou, era tão barato que trouxe lágrimas aos seus olhos. Ele acariciou o revólver em seu coldre, assim como as garrafas de metal em seu minúsculo bolso interno. Klein então pegou o retrato e entrou no clube de adivinhação. Sem nenhuma surpresa, ele encontrou a bela atendente, Angélica. Boa tarde, Sr. Moretti. Achei que você viria só daqui a alguns dias. Angélica foi pega de surpresa antes de revelar imediatamente um sorriso brilhante. Klein tirou o chapéu e suspirou. Boa tarde, senhorita Angélica. Eu tive um sonho ao meio-dia. Sonhei com o Sr. Hannas Vincent e assuntos relacionados a ele. Você sabe que, como adivinho, não posso ignorar nenhum sonho. Pode ser uma revelação do divino. Confusa com suas palavras de charlatão, Angélica assentiu pensativa e perguntou por curiosidade. Com o que você sonhou? Eu vi Hannas Vincent discutindo com alguém. Klein passou a ela o pedaço de papel dobrado em sua mão. Enquanto Angélica desdobrava o retrato, ele beliscou sua glabela e observou a cor de suas emoções. Esta pessoa... Angélica olhou para o retrato realista e mergulhou em pensamentos profundos. Klein viu suas emoções se transformarem em um pensamento azul, uma reação normal. Esta pessoa, Angélica murmurou mais uma vez. Ela lentamente olhou para cima e disse: Eu o conheci antes. A mente de Klein girou quando ele imediatamente perguntou: Quando? Não lembro a data exata. Talvez 1 mês atrás? Eu o vi acompanhando o Sr. Vincent até a porta, discutindo algo em voz baixa. Tenho uma profunda impressão dele por causa de suas sobrancelhas grossas e bagunçadas, assim como o raro sorriso do Sr. Vincent, descreveu Angélica ao se lembrar. Sim, ele tinha um par de olhos azul acinzentados, e como a maioria dos homens de sua idade, tinha pouco cabelo na cabeça. Você o encontrou de novo antes ou depois disso? Perguntou Klein gentilmente. Angélica balançou a cabeça. Não, tenho certeza disso. Eu nem sei o nome dele. Para ser honesta, se não fosse você, eu teria suspeitado que qualquer pessoa que me mostrasse um retrato como este fosse um policial investigando a morte do Sr. Vincent. Não acho estranho. Não importa qual revelação você receba, pois você é um verdadeiro vidente. Minhas desculpas, sou um policial. Klein retrucou em silêncio enquanto suspirava e dizia: Um verdadeiro vidente entende o quão minúsculo ele realmente é, comparado à vastidão do destino. Podemos ver apenas um canto nebuloso, sempre recebendo revelações, mas nunca respostas. Devemos sempre refletir sobre elas e manter nosso respeito e medo. Devemos decifrar essas dicas com cautela e não nos ver como os inteligentes que assumiram o controle do destino. Ao resumir o que tinha descoberto nas últimas semanas, Klein de repente percebeu que sua visão espiritual ficou mais clara. Ele podia até mesmo distinguir os detalhes dentro da aura de Angélica. Nesse momento, ele se sentia como um homem míope que usou o óculos do grau certo. Minha poção de vidente começou a produzir sinais claros de digestão? Klein ficou atordoado em descrença. Nunca imaginei que um vidente como você ainda pudesse manter tanto medo e respeito pelo destino. É realmente admirável, disse Angélica com seriedade. Ela tinha visto muitas pessoas no clube de adivinhação que afirmavam ver a verdade e ter a capacidade de mudar o destino depois de aprender alguns métodos de adivinhação. Klein retraiu seu olhar e riu. Quanto mais você souber, melhor poderá entender o quão pequenos realmente somos. Enquanto dizia isso, ele verificou a condição de seu corpo e refletiu sobre suas experiências passadas. Ele poderia basicamente restringir a essência da técnica de atuação a ações correspondentes ao nome da poção, compreensão das leis ocultas que regem a função, bem como o cumprimento estrito dessas leis.
Só assim ele poderia mudar o estado de seu corpo, coração e alma, tornando-os mais próximos da psique remanescente na poção, de modo a digeri-la aos poucos. O reconhecimento da identidade de um vidente é apenas um fator na superfície. A razão pela qual isso fez a minha espiritualidade parecer leve tem a ver com a forma como a resposta fortaleceu a afirmação de ações particulares de adivinhação. E essas ações formam coletivamente as regras para digerir a poção de vidente. Para ajudar os outros a interpretar as revelações e orientá-los em uma direção melhor. Ainda assim, manter sempre o medo e respeito em relação ao destino. Não se pode ser muito egoísta, muito orgulhoso, ou acreditar cegamente nas próprias interpretações. Essas são as leis que posso pensar por enquanto, bem como a essência da técnica de atuação que me guiará para o futuro. Se continuar com tanto sucesso, não precisarei de meio ano. Talvez em 2 ou 3 meses, ou mesmo em 2 ou 3 semanas, estarei pronto para digerir a poção por completo. Esse sinal é muito óbvio. Não é de admirar que o misterioso Sr. Zaratul tenha dito que o Beyonder sentirá isso claramente quando a poção for toda digerida. Não há necessidade de que alguém ensine-o. É o que é. Assim como agora, embora minha visão espiritual tenha melhorado um pouco, sei muito bem que isso é apenas uma parada no processo de digestão, e não o destino final. Com isso em mente, Klein não pôde deixar de agradecer ao palhaço de terno por ensiná-lo com sua vida. Se não fosse por ele, provavelmente passaria meses no clube de adivinhação, analisando as regras de um vidente através de inúmeras tentativas, para o bem ou para o mal, antes de começar a atuar da forma certa. Sr. Moretti, às vezes até penso em você como um filósofo, disse Angélica com um suspiro ao ouvir a resposta de Klein. No meu círculo de amigos, o termo filósofo é usado para repreender alguém. Klein estava de bom humor. Dito isso, ele se curvou, colocou o chapéu e saiu depois de se despedir. Embora Angélica não soubesse o nome ou a identidade do cavalheiro, Klein não estava deprimido. O que ele aprendeu foi suficiente para se envolver na próxima fase de seu plano. Rua Zoteland, 36, dentro da Companhia de Segurança Espinho Negro. Dan olhou para o retrato em suas mãos com seus profundos olhos cinzas. Você deseja realizar uma busca por esta pessoa? Sim. Klein há muito preparou uma razão para isso. Capitão, eu não mencionei que iria ao clube de adivinhação para observar as reações de seus membros sobre a morte repentina de Hannas Vincent. Não descobri nada ontem, mas acidentalmente descobri hoje que a pessoa no retrato apareceu uma vez com Hannas Vincent e estava discutindo algo secreto com ele. Eu folheei o relatório de investigação de nossa equipe agora, mas não descobri nenhuma pessoa parecida no relatório. Não havia brechas em sua descrição. Mesmo que Dan Smith levasse esse retrato para o clube de adivinhação, obteria a mesma resposta de Angélica. Dan desviou o olhar do retrato e riu. Pelo que parece, os fundos de compensação não foram um desperdício. Capitão, sua memória não está ruim? Por que você mencionaria a compensação neste momento? Klein manteve um sorriso e não disse uma palavra. Isso foi desenhado por você? Dan perguntou de passagem. Sim, eu desenhei com a ajuda de magia ritualística, Klein respondeu, completamente honesto. Claro, falar a verdade e revelar toda a verdade eram duas questões diferentes. Dan assentiu de leve e disse: Faça com que o velho Neil crie mais alguns conjuntos. Farei com que Kenley e Royal investiguem e peçam a cooperação do departamento de polícia. Se esta pista for de alguma utilidade, você terá contribuído muito mais uma vez. Que a deusa nos abençoe. Klein bateu em 4 pontos em seu peito enquanto parecia anormalmente devoto. Para ele, tudo o que precisava de Dan e companhia era descobrir o nome e a identidade do homem no retrato. Ele poderia adivinhar sua localização acima da névoa cinza. Apesar de ser seu dia de folga, Klein não voltou para casa de imediato depois de deixar a Companhia de Segurança Espinho Negro. Em vez disso, ele pegou a carruagem pública para o porto e chegou em frente à entrada do bar do Dragão Maligno. Em suas considerações, embora um vidente carecesse de meios para entrar em combate direto com um inimigo, ou de lançar feitiços com rapidez, o combate poderia ser classificado de várias maneiras. Nem todas as batalhas eram encontros casuais. Contanto que ele tivesse tempo suficiente para se preparar, um vidente poderia lidar de forma semelhante com um inimigo usando magia ritualística.
Foi exatamente assim que ele resolveu o incidente de adivinhação do espelho mágico na casa de Selena. E isso também significava que era melhor que um vidente trouxesse os óleos essenciais, ervas e pequenas velas, para evitar ficar em uma situação em que tais materiais não estivessem disponíveis quando fossem mais necessários, resultando assim em uma morte indefesa. Afinal, nem todo mundo era como Selena, que tinha toda uma variedade de itens de misticismo que poderiam ser usados. Quanto aos que ele solicitou, como Klein praticava com frequência, já tinha usado a maioria deles. Ele guardou o que sobrou em seu minúsculo bolso interno. Ele deu um tapinha na nota de dinheiro em seu bolso e abriu a porta do bar do Dragão Maligno, e entrou. Era meio-dia e não havia muitos clientes no bar. Tampouco havia luta de ratos ou lutas de boxe. Estava quieto e não animado o suficiente. Klein observou os convidados bebendo cerveja e jogando cartas enquanto caminhava em direção à sala de bilhar que levava ao mercado negro. Nesse momento, ele viu um velho musculoso sair com uma jaqueta rasgada de almirante sobre os ombros. Você é o amigo que o velho Neil trouxe da última vez? Cheirando a álcool, o velho de olhos azuis e cabelos castanhos bagunçados, avaliou Klein e riu. Klein adivinhou sua identidade, tirou o chapéu e fez uma reverência. Sim, como posso me dirigir a você? O velho Neil sempre menciona você. Eu sou o chefe aqui, Swain. Os braços do velho de olhos azuis eram grossos e musculosos. Ele tinha músculos firmes e o porte de um oficial militar. Ex-capitão dos punidores mandatários de Tingen. Há rumores de que ele já fez parte da Marinha Real. Klein respondeu educadamente. Certo. Se você precisa de dinheiro, sinta-se à vontade para me procurar. Swain riu quando mencionou antes de caminhar em direção ao balcão do bar. Nesse momento, o coração de Klein se agitou quando ele imediatamente chamou. Espere um momento, Sr. Swain. Tenho algo que gostaria de pedir a você. Swain parou em seus passos, virou-se no meio do caminho e disse com uma risada. Você parece bem, muito parecido. Não estou tendo problemas de memória. Os cantos dos lábios de Klein se contraíram quando ele apontou para o retrato que desenhou e perguntou. Você já encontrou este cavalheiro antes? De repente, ele percebeu que Selena provavelmente tinha sido trazida por Hannas Vincent para o mercado negro. Isso resultou no conhecimento de Elizabeth sobre o bar do Dragão Maligno também. Então, o homem no retrato que tinha algum relacionamento com Hannas Vincent poderia ter vindo aqui antes. Swain deu uma olhada cuidadosa e respondeu em afirmação. Eu me lembro dele. Ele me perguntou se eu tinha documentos ou itens relacionados ao pico principal da Cordilheira Hornacis. Documentos e itens relacionados ao pico principal da Cordilheira Hornacis? Klein ficou surpreso quando de repente conectou isso a outro assunto. Quando ele estava pegando emprestado a edição do jornal relacionada ao pico principal da Cordilheira Hornacis, na biblioteca de Deweyville, o bibliotecário mencionou casualmente que alguém tinha acabado de devolvê-lo. Portanto, ele ainda se lembrava muito bem e não precisava folhear seus cartões de visita para determinar se o homem existia. O cavalheiro que pegou emprestado a edição do jornal antes de mim pode ser aquele no retrato? O senhor que presenciou a troca do caderno da família Antígonos.